Salve galera, bem-vindos mais uma vez à comunidade dos Pensadores Livres, para mais um vídeo da série Desbravando as Masmorras. Dessa vez vamos falar sobre o capítulo 5, A gente vai falar aí dos talentos, como adquirir talentos, como desenvolver esses talentos, montar combos e como funcionam as restrições e assim por diante. Então, tenham um bom proveito. O que é um talento? Um talento é aquilo que faz o seu personagem talentoso. Parece redundante, mas explica muito. Por quê? Porque perícia é diferente de talento. Já falei um pouquinho disso no vídeo anterior sobre as perícias. Se você não assistiu, dá uma clicadinha aqui em cima, ok? O talento é como se o seu personagem tivesse uma predisposição para aquilo. É como se ele já nascesse com certas habilidades que o permitem fazer aquilo. Tanto que tem talentos que certas classes não podem pegar. E casos especiais aí que uma certa raça te proporciona um leque de talentos. Então, o talento basicamente são essas habilidades especiais que faz de você esse, vamos dizer assim, esse herói, né, diferente de uma pessoa comum. Né? Os personagens no jogo de D&D, eles quando estão no primeiro nível, eles já estão acima, né, das pessoas comuns. É como se as pessoas comuns tivessem 0 nível e você tivesse 1 nível acima. E à medida que você vai adquirindo nível, é como se você fosse se destacando mais ainda. É porque você está aflorando essas habilidades. A experiência está te permitindo isso. E o talento você vai escolhendo à medida que você vai subindo esses níveis. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor. Okay? Então, basicamente, um talento é isso. É essa habilidade especial que faz do seu personagem talentoso. Ok? Como adquirimos talentos em D&D 3.0? Olha, você para adquirir os talentos, você tem que ir subindo de níveis. Você começa com um talento no nível inicial e a cada 3 níveis você ganha um talento extra. Então você tem um talento no primeiro nível, você tem outro talento no terceiro nível, outro no sexto nível, outro no nono nível e assim por diante. Então você percebe que é um pouco demorado, porque o talento realmente ele faz o seu personagem ficar num nível elevado, sabe? Então são habilidades aí que você tem que escolher muito bem, você precisa conhecer bem esses talentos, né? Dar uma lida boa ali no livro para você escolher, para o seu personagem não desperdiçar essa oportunidade, né, de aquisição de talento. Então essa aí é a regra básica, né? Um talento a cada 3 níveis. Porém existem as exceções, que depois, à medida que eu for especificando, vocês vão ver quais são elas. O mago recebe talentos extras, então é outra exceção. Depois eu falo um pouquinho mais. E tem outras exceções, como por exemplo raças que podem te fornecer talentos extras, ok? Mas basicamente a aquisição de talento é um talento a cada 3 níveis. Quais são os tipos de talentos? Existem aí basicamente 3 tipos de talentos, que são os talentos gerais, são os talentos metamágicos e os talentos de criação de itens. Existem também os talentos especiais, vamos dizer assim, uma 4ª categoria. Depois eu falo um pouquinho mais deles. Mas olha, basicamente o talento geral é aquele talento que qualquer personagem pode pegar. E assim, desde que ele atenda o pré-requisito daquele talento. Já os talentos metamágicos são talentos normalmente voltados para classes que são conjuradoras, né? Classes que fazem magia. E o talento de criação de itens também é voltado aí para as classes que fazem magias. Então, basicamente, são esses 3 tipos de talentos. Já os talentos especiais são aqueles talentos que é específico daquela classe. Normalmente é descrito na própria página daquela classe. Então, se você está jogando com o druida ele tem aqueles talentos especiais dele. Né? Se você está jogando com um guerreiro, ele tem os dele, o mago os dele e assim por diante. Então é fácil, né, operar aí com os talentos especiais. Basta ir lá na classe e ler o que cada talento que você recebe faz. Ok? Mas basicamente os tipos de talentos são esses. Agora vamos observar uma tabelinha aqui.
Na página 79 do livro do jogador, tem uma tabela com essa listagem de talentos. Nessa tabela, você pode observar aí que tem a listagem dos talentos gerais. Do lado tem uma coluna chamada de pré-requisitos. Os pré-requisitos são pré-requisitos necessários para você pegar aquele talento, né? Então é redundante falar assim, mas sem aquele... se você não atender aquela necessidade, aquele talento você não pode acessar ele. Por exemplo, ambidestria exige de você, né, caso você possa pegar esse talento, a destreza 15 ou maior. Então, se você tem destreza 14, não pode pegar a ambidestria. Outro tipo de pré-requisito aqui. Desarme aprimorado exige inteligência 13 ou maior, né, um tipo de especialização aí. Esses aqui são os talentos gerais. Se você atende a esses pré-requisitos, você pode pegar o talento, ok? Depois tem uma segunda coluna, ainda na página 79, né? Na verdade ela é uma terceira coluna, que você vai encontrar aqui mais embaixo os talentos de criação de itens. Esses aí, eles são voltados para criar itens, né, especiais no jogo, itens mágicos ou coisas assim. Por exemplo, preparar poção, criar armaduras e armas mágicas, criar bastão, criar cajado, criar varinha e assim por diante. Então, esses talentos aí, o pré-requisito deles normalmente são níveis. Então, preparar poção exige terceiro nível ou maior de classe. Então, um personagem de segundo nível não consegue. Já para criar armaduras e armas mágicas, exige no mínimo quinto nível de classe. E assim por diante. Já os talentos metamágicos também têm os pré-requisitos aí, né? Não, na verdade eu estou olhando aqui, eles não têm pré-requisitos. Os que possuem pré-requisitos aqui os talentos especiais. E aí esse pré-requisito normalmente é a restrição. Por exemplo, expulsão adicional só pode ser acessado por clérigo ou paladino, né, aqui na lista. Então o pré-requisito é ser clérigo ou paladino. Dominar magia, por exemplo, o pré-requisito é ser mago. A especialização em arma, guerreiro com 4 níveis ou mais. Então essa tabela aqui ela é fácil de você operar com ela. Então dá uma estudadinha nela, que vai facilitar muito para você que está começando a jogar. Vamos adiante. Ok, tive que dar uma pausa aqui na gravação porque estava muito barulho lá fora por causa do carnaval, mas já sossegou e vamos dar sequência. Essa parte agora é sobre alguns exemplos de como a gente pode atuar com os talentos. Eu vou pegar como exemplo o Éder, que é aquele guerreiro que a gente está construindo, e vamos simular, vamos imaginar aí que ele queira lutar com 2 armas. Aqui no livro, na página 125, indica essas penalidades. Ou seja, se ele fosse lutar com 2 armas, ele tomaria as seguintes penalidades. Ele tomaria menos 6 na arma primária, né, na mão primária, e menos 10 na mão inábil. Então, menos 6 e menos 10 de penalidade. Se ele põe uma arma leve na mão inábil, ele vai para menos 4. Isso, ele vai para menos 4 na mão primária e menos 8 na mão inábil. Se ele usa o talento ambidestria, cai para menos 6 e menos 6. Né? Menos 6 na mão primária e menos 6 na mão inábil. Se ele usa o talento combater com 2 armas, vai para menos 4, né, na mão primária e menos 8 na mão inábil. Então, tá vendo como que os talentos vão transformando aí essas penalidades? Então, inicialmente era menos 6, menos 10. Né? Então, com o talento, por exemplo, combater com 2 armas, é menos 4 na primeira mão e menos 8 na mão inábil. Agora, se tem uma arma leve na mão inábil e o talento ambidestria,
cai para menos 4 e menos 4. Tá vendo? Já mudou. Então aí é o combo, né, de saber usar as armas e utilizar os talentos, né, de forma correta. Ó, agora se ele usa arma leve na mão inábil e o talento combater com duas armas, cai para menos 2 na mão, né, hábil e menos 6 na mão inábil. Então a mão inábil ainda está tomando muita penalidade, menos 6, né? Então vamos ver se dá para equilibrar isso. Ó, utilizando o talento ambidestria e o talento combater com duas armas, é isso mesmo, cai para menos 4 e menos 4. Então as duas ficam relativamente baixo, mas ainda dá menos 4 de penalidade nas duas mãos. Agora a melhor situação é essa última aqui, ó. Você utilizar uma arma leve na mão inábil, o talento ambidestria e o combater com duas armas, que vai te dar menos 2 em cada mão, menos 2 na mão hábil e menos 2 na mão inábil. Então, esse é um exemplo de como que a gente pode usar os talentos a nosso favor. Então, se você quer montar um guerreiro que vai combater com duas armas, fica atento a esse tipo de talento. Deixa eu ir aqui no capítulo de talentos para a gente ver os seguintes pré-requisitos, né? O ambidestria. Ó, o ambidestria ele exige, né, do guerreiro a destreza 15. O Edric, se eu não me engano, tem destreza 13. Então ele não poderia pegar o talento ambidestria, né? Então para isso ele utiliza um artefato mágico ou alguma coisa assim, ou à medida que ele for subindo de nível, ele põe ponto na destreza. Já o lutar com duas armas, vamos ver aqui se ele tem algum. Combater com duas armas, se ele tem algum pré-requisito. Combater com duas armas, aqui. Não tem pré-requisito. Não tem. Entende? Então, assim, são situações que então daria para pegar o combater com duas armas, né, e já amenizar um pouco essas penalidades. Então esse é um exemplo de como você pode utilizar os talentos durante o jogo, né, para melhorar o seu personagem. Então se você fosse combater com duas armas, você tomaria muita penalidade, e aí você vai poder agora usar com penalidade bem menor se você utiliza esses dois talentos e uma arma leve na mão inábil, né? Então, agora, se o seu personagem não pode utilizar armas, aí você tem que pegar um talento que permita ele utilizar armas. Por exemplo, aqui temos tem usar arma exótica para o personagem que não pode usar arma exótica, né? Usar armas comuns, por exemplo, para um personagem que não pode utilizar armas. O mesmo vale para armadura. Meu personagem não pode usar uma armadura, então tem que pegar o talento, usar armaduras. E por aí vai. Então os talentos eles funcionam desse modo, né? Então se eu pego, por exemplo, um ataque poderoso, o ataque poderoso ele exige, né, força 13 ou maior. O Edric poderia pegar. O que o ataque poderoso faz? Você tira do seu bônus base de ataque e acrescenta no dano. Significa que você fica mais difícil para você acertar, porém se o ataque acerta, ele causa muito mais dano. Então suponhamos que eu tire 1 ou 2 ali, por exemplo, do meu bônus base de ataque, e aí eu faço a jogada de ataque, se acerta, acrescenta 2 no dano. Então depois que a gente for falar aí de como que funcionam os danos, vocês vão entender melhor. Então esses aqui são os exemplos de talentos, né, gerais, né, vamos dizer assim. Agora eu vou para o talento metamágico. Como exemplo de talento metamágico, eu vou exemplificar com 2, tá? O primeiro é o Magias em Combate. Magias em Combate é o seguinte: você é treinado em lançar magias durante os combates. Benefício: você ganha um bônus de mais 4 nos testes de concentração se estiver lançando uma magia defensivamente, né? Então, que benefício é esse, né? Mais 4 em concentração. É o seguinte: se você fosse fazer uma magia
na defensiva, significa que você está ali em combate, né? E você está prestando atenção em todos que estão à sua volta para não ser atacado e fazendo magia ao mesmo tempo. Então, você precisa fazer um teste de concentração. O teste de concentração ele é 15 mais o nível da magia, então é relativamente alto. Por exemplo, você está no primeiro nível, é 15 mais 1, né? Então daria 16. Se você está acessando magias de terceiro ciclo, vai fazer uma magia de terceiro ciclo, então o CD é 18, né? A classe de dificuldade é 18. Então ele, né, magias de combate, ele te concede mais 4 de bônus para fazer essas magias. Por isso ele é um talento metamágico. Ele favorece as classes que fazem magia. Um outro exemplo de talento metamágico é o potencializar magia. O potencializar magia é o seguinte, eu não vou ler ele todo não, mas vou só começar para vocês verem. Todos os efeitos variáveis e numéricos de uma magia potencializada são aumentados em 50%. E aí ele dá um exemplo aqui, ó. Suponhamos que você fosse fazer a magia mísseis mágicos. Aí você fez ela potencializada. Então ela daria 1d4 de dano mais 1. Você vai multiplicar por 1,5 cada dardo de dano. Ou seja, é esse 50% a mais de dano. Então causa você multiplica por 1,5, né, o dano que cada dardo causaria, porque essa magia está potencializada. Mas o que eu quero chamar a atenção com esse talento metamágico é o seguinte, é muito bom, né, porque, poxa, você está causando o dano mais metade do dano. Só que olha só, as magias, né, uma magia potencializada, ela ocupa o lugar de uma magia 2 níveis superiores. Ou seja, suponhamos que você é um conjurador de terceiro, consegue conjurar magia de terceiro nível. Você é capaz de fazer, então, uma magia de primeiro nível potencializada. Então, ela ocupa o lugar de uma de terceiro. E aí, uma que você memorizou lá de terceiro, né, ela ocuparia o lugar dela. Então, você riscaria ela. Então, assim, é uma magia ainda, né, é um talento ainda bom, sabe? Mas ele tem esse porém, né? Então, você vai fazer isso quando é uma magia que ela tem um efeito que vai te ajudar bastante e aí você faz ela potencializada. Agora, um exemplo de talento de criação de itens. É um pouquinho complicado de entender, principalmente para quem está começando. E outra coisa, esses talentos aqui, não adianta eu ficar falando eles para vocês. Por isso que eu estou dando poucos exemplos aqui, é só para você entender o mecanismo. O talento você tem que pegar o livro e ler mesmo, não tem jeito. O que cada um faz, você vai precisar consultar o livro do mestre em algumas circunstâncias, tá? Então vamos lá. O talento de criação de item que eu escolhi aqui é o criar armaduras e armas mágicas. Olha o que ele diz aqui para nós. Também não vou ler ele todo, só vou nas partes que interessam mais, só para entender o mecanismo. Olha, pré-requisito dele é 5º nível ou maior de uma classe que conjure magias. Então, se já não atende esse pré-requisito, já não pode pegar. Depois, benefício. Você pode criar qualquer arma, armadura, escudo mágico, dos quais possa atender os pré-requisitos. Aprimorar uma arma, armadura ou escudo leva 1 dia para cada 1000 peças de ouro constante no preço de suas características mágicas. Então, 1 dia para cada 1000 peças de ouro, né, nas características mágicas daquele item lá. Então, olha só, para melhorar uma armadura, arma ou escudo, é preciso gastar 1/25 do preço total em XP, ou seja, vai consumir pontos de experiência do personagem. Não é fácil não. E esse objeto ele tem que ser uma obra-prima, né? O objeto tem que ser obra-prima, e é comprado à parte. E ele também vai consumir, né, matéria-prima equivalente a metade do preço total do item mágico. Então, você vai gastar muito, vai gastar ponto de experiência, vai gastar tempo, tá? É um pouco complexo criar itens, né? Criação de itens. E deixa eu ver aqui. O preço do item não está incluído no custo acima.
Então ainda tem o preço do item, né? Você vai ter que ainda ir lá comprar o item obra-prima, né? Uma armadura, um escudo ou uma arma que vai se tornar esse objeto mágico. Então esse talento de criação de item aqui, o raciocínio para os outros é basicamente o mesmo. Vai mudar às vezes o pré-requisito, né? E às vezes custo de XP, esse tipo de coisa, tá? Então não é fácil. Por isso que gasta né, esses pontos de experiência, porque é como se o personagem que faz magia tivesse ali dedicando muito tempo e aquilo tivesse drenando a energia vital dele. Agora, talentos especiais são aqueles que são restritos para certas classes. Por exemplo, a expulsão, que é restrito ali para os clérigos e paladinos, né? Alguns talentos que são restritos para mago e assim por diante. Então, esse daí não tem dificuldade nenhuma, porque você já vai lá na própria classe do personagem, já vai estar descrevendo esse talento lá. Então, a gente não precisa nem gastar tempo falando deles. Então, vamos aí para as dicas finais para a gente poder fechar mais essa etapa aí da construção do personagem. Primeira dica você está começando a jogar, para você ver como que é a progressão de talentos, você vai fazer o seguinte, você vai acompanhar aqui na página 22 a tabela 3/2. Aqui, ó, essa de cá, tá? Tabelinha 3/2. Na tabelinha 3/2, você vai encontrar aí uma coluna que é o nível do personagem, outra que é os pontos de experiência para você avançar de nível. Depois a outra é a graduação máxima de perícia, a gente já falou disso nos vídeos anteriores. A outra coluna é perícias de outra classe, já vem divididinho aí para você o ponto máximo quando a perícia não é da sua classe. E essa próxima é a de talentos. Aí vai mostrando sempre que você ganha um talento novo, né, com exceção daquelas classes que eu disse para vocês, né? Por exemplo, o guerreiro, né? O guerreiro que ele vai ter aí uns talentos extras. Daqui a pouquinho, nas próximas dicas, eu vou falar para vocês, ok? Então, acompanhe aí essa tabela 3-2 da página 22 do livro do jogador. Segunda dica para você montar um personagem que utiliza bastante talentos, que tem uma aquisição boa de talento, você tem aí uns subterfúgios para poder fazer isso. Você, primeiro, você recebe um talento já inicial, né? Então, todo personagem recebe um talento quando está iniciando ali no primeiro nível. Se você escolher a raça humana, você recebe um segundo talento, um talento adicional, né? Então, você já começa com 2 talentos. Agora, se você quer mais talentos ainda, você pode escolher o guerreiro. O guerreiro, ele além de receber esse talento inicial, o talento da raça humana, caso ele seja humano, ele ainda recebe um outro talento adicional por ser guerreiro. E ele vai recebendo talentos adicionais, né? Ele recebe mais outro talento adicional no segundo nível e por aí vai. De 2 em 2 níveis, ele vai recebendo um adicional, além daquele talento que ele já recebe no terceiro nível. Só que, qual é a questão? Esse talento adicional, ele só pode pegar, o de humano e de primeiro nível, ele pode pegar entre qualquer um ali dos gerais, exceto que o pré-requisito dele atenda. Mas esse adicional só pode pegar dessa lista aqui, ó, que está descrita aqui na página 37, que é na descrição do guerreiro, e está listando aqui os seguintes talentos, Ó, ambidestria, lutar às cegas, reflexos em combate, esquiva, mobilidade, deslocamento, usar arma exótica, especialista, sucesso decisivo aprimorado, iniciativa aprimorada, ataque desarmado aprimorado, combate montado, atropelar, investida montada, tiro certeiro, ataque poderoso, saque rápido, combater com 2 armas, entre outros aqui. Ou seja, talentos de guerreiro. Então, esses talentos especiais podem ser pegos nessa lista. É uma lista bem vasta. Então, se você quer montar um personagem com vários talentos, lembre de pegar aí a classe guerreiro, pegar a raça humana, e o resto aí é automático. Ok?
Vamos aí para a dica final. E a dica final é: leia e releia o capítulo 5, que é o capítulo de talentos. Pode parecer clichê aí essa dica, mas muitas pessoas não leem o que os talentos fazem, não dão uma pesquisada com calma, com paciência, na hora de montar o personagem. Aí o que acontece? O jogo vai avançando, né? A campanha vai seguindo, os personagens vão pegando níveis e aí o seu personagem vai ficando desequilibrado. Né? Os outros personagens, por exemplo, eles vão conseguindo fazer coisas mais, né, proezas mais avançadas e o seu personagem vai ficando limitado. Isso foi falta de um pouquinho de estudo desse capítulo. Ele é um capítulo pequeno, ele tem apenas 9 páginas, então dá para ser lido tranquilamente, uma pesquisada com calma aí, né? Conversa com o narrador, com o Dungeons Master, ele vai também saber te orientar sobre talentos que são eficazes para o seu personagem. E também lembrar que o RPG não se reduz, né, a técnicas, a luta, combate, esse tipo de coisa. Eu estou fazendo aqui, eu estou falando de forma técnica, né, sobre o RPG, ok? Porque aqui a gente está num processo de aprendizagem, de montagem das fichas. Mas o RPG, ele é muito mais interpretação, né, diálogos, as situações ali, você refletir uma situação, do que propriamente combate. Mas é importante essa parte do combate também, tá? Então, leia o capítulo e releia. Essa é a dica final. Olha, se os vídeos estão sendo úteis para vocês, deixa um like aí no canal, se inscreva no canal, compartilha com os colegas, mostra para outras pessoas para ajudar a crescer o canal, para a gente poder também divulgar um pouquinho mais o RPG, sobretudo o Dungeons and Dragons, e, e passar adiante esse hobby que é muito salutar, que é saudável. Tem um vídeo aí que eu falo sobre os benefícios que o RPG me proporcionou. Se você não assistiu ele ainda, dá uma procuradinha aí, assista ele, tá? Compartilha com seus amigos. E é uma satisfação muito grande estar aqui falando mais um pouquinho sobre o RPG para vocês. E espero ver vocês nos próximos vídeos também, né? Seja através aí dos comentários, do like ou compartilhando aí nas redes sociais. Okay? Muito obrigado por acompanhar aí mais uma vez. Nos vemos na próxima. Até mais.